O Stonehenge é o nosso maior monumento. Foi esculpido ao longo dos séculos. Mas com que propósito? Seria um templo ao Sol ou à Lua? Um calendário astronómico ou um santuário para os antepassados já falecidos? Agora, o Stonehenge pode estar prestes a revelar alguns dos seus segredos. Pela primeira vez em quase meio século, foi autorizada uma nova escavação arqueológica dentro do sagrado círculo de pedras. E os homens responsáveis pelo projeto estão perfeitamente conscientes do significado deste momento. Tenho de dizer que é um sonho tornado realidade. Há muito tempo que sonho com Stonehenge e trabalho com base nele e à volta dele. Os professores Tim Darvill e Geoff Wainwright acreditam ter finalmente desvendado o mistério do monumento. O grande objetivo do Stonehenge consistia em ser uma Lourdes da pré-história, se assim quisermos. As pessoas vinham até aqui para serem curadas. Como centro curativo, Stonehenge atrairia não só pessoas que estavam doentes e se queriam curar, mas também pessoas que se conseguiam ajudar a curar-se. E por isso Stonehenge torna-se até certo ponto a sala de urgências do sul da Inglaterra. A teoria radical que eles apresentam baseia-se não só nas provas existentes dentro do círculo sagrado, mas também no exame forense de alguns dos corpos enterrados à volta do Stonehenge. Devia ser uma coisa extremamente dolorosa. Ele não se conseguiria mover com facilidade, não seria capaz de dobrar o joelho. Há séculos que o Stonehenge está envolvido numa nuvem de mistério. Mas as pedras e os ossos contam agora uma nova história sobre uma das maravilhas do mundo. A verdade sobre Stonehenge. O Stonehenge foi construído mais ou menos na mesma altura da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Foi o maior e mais complexo projeto de construção de toda a Europa, que intrigou e fascinou o mundo durante séculos. A maior parte das grandes escavações arqueológicas tiveram lugar no último século, tendo a última ocorrido há quase 50 anos, em 1964, e revelado alguns factos básicos sobre o monumento. Continuamos sem saber ao certo quando é que as pessoas começaram a vir até cá. Mas pensa-se agora que o Stonehenge foi construído num local onde anteriormente existia uma estrutura de madeira. E foi construído num ciclo de 4 fases principais. Há mais de 4.000 anos, existiu lá um pequeno anel de pedras durante cerca de 200 anos. Surgiu depois um único anel de enormes pedras de pé. No qual foi inserido um anel de pedras mais pequenas. Depois foi adicionado outro círculo exterior de pedras pequenas, antes do círculo de grandes pedras vir rodear tudo aquilo. Esta foi a fase final da construção. O auge do Stonehenge duraria cerca de 200 anos, até 1900 a.C. O alinhamento das pedras implica que durante o solstício de verão, o sol se erga diretamente por trás da entrada principal do monumento.
É por isso que milhares de pessoas se reúnem aqui todos os anos nessa altura para assistir ao nascer do sol. Outros há que acreditam tratar-se de um antigo calendário. Os restos cremados de 50 corpos encontrados à volta da estrutura nos anos 20 serviram, no entanto, para convencer outros de que as pedras marcaram um local de adoração ancestral. Mas apesar de toda esta especulação, continuamos sem saber por que razão nem quando é que as primeiras pedras foram erigidas no monumento. Ou seja, quando é que o Stonehenge foi efetivamente criado. A única maneira de descobrir essa esquiva data é através da recuperação de material orgânico, com um bocado de osso ou um grão que possa ter sido colocado ou deixado cair junto do nível mais antigo do trabalho de construção. E foi essa promessa de obtenção de uma data precisa para o início da construção do Stonehenge que convenceu a English Heritage, que administra o local, a autorizar a primeira escavação a ocorrer em toda uma geração. A história das escavações no Stonehenge é muito triste. Houve imensas pessoas a fazer aqui imensos buracos, todos eles sem a ajuda da tecnologia moderna. Temos agora a oportunidade de descobrir qualquer coisa nova, em termos arqueológicos, através de um grupo de pessoas que pensaram em tudo de forma extremamente cuidadosa, que planearam tudo, que organizaram a sua tecnologia para chegar a este momento. E nós acreditamos que esta escavação, que agora tem início, dar-nos-á a possibilidade de obter algumas datas que irão realmente desvendar parte do mistério do Stonehenge e colocar no lugar outra peça fundamental do puzzle, ou seja, uma sequência de datas que nos permitirá relacionar o que acontece aqui com o que acontece no resto da Inglaterra pré-histórica. As escavações arqueológicas não costumam atrair muita atenção por parte dos meios de comunicação, mas o Stonehenge é muito diferente. Quando as primeiras pás penetram no solo sagrado do interior do Círculo de Pedras, equipas da imprensa, da rádio e da televisão de Inglaterra e de todo o mundo estão a postos para registar este acontecimento único. Cortar aquela primeira camada de relva foi uma sensação absolutamente incrível pelo facto de podermos voltar a fazer investigação no Stonehenge depois de tantos anos em que as pessoas não podiam aqui entrar para o fazer. Foi realmente muito bom, foi bastante emotivo, por podermos começar a levantar a relva e ver o que há por baixo. Até agora só tínhamos especulado em relação ao que havia lá embaixo e agora podemos finalmente dar uma vista de olhos. O meu primeiro pensamento foi: oh meu Deus, eu profanei o monumento. Foi uma sensação realmente estranha quando a pá entrou pela primeira vez na relva. Olhei para o responsável pelo monumento, que estava mesmo ao meu lado, e vi que ficou pálido, como se estivesse a pensar: oh meu Deus, que estão a fazer ao meu maravilhoso monumento? Mas depois pensei em como aquilo era entusiasmante. Estávamos pela primeira vez a avançar desde 1964. A natureza sagrada do Stonehenge é celebrada e mantida pelos druidas. A fé que têm no poder da mitologia e a veneração que prestam aos antepassados tem como base este antigo círculo de pedras. E eles deram à escavação uma bênção especial. Estamos aqui para chamar a nós os antepassados e o espírito da terra sagrada, especialmente deste círculo sagrado, de forma a que, ao escavarem esta terra. Para os druidas, o Stonehenge é um lugar sagrado. As paredes deste templo são enormes blocos de arenito que cercam o monumento. Mas Darville e Wainwright acreditam que não são essas pedras que se devem celebrar. Na opinião deles, são as pedras de sulfato de cobre, muito mais pequenas e muito menos conhecidas, que são essenciais para explicar o motivo e o objetivo do aparecimento do Stonehenge. Estas são as grandes pedras icónicas de Stonehenge, aquilo que toda a gente vê quando se aproxima do local. São os blocos de granito, as pedras locais que foram arrastadas talvez 30 a 50 km desde as planícies e que por vezes são chamadas de humores cinzentos, o que na verdade é muito apropriado devido à sua cor cinzenta dada pelos líquenes que crescem nelas. Sim, uma cor cinzenta que se nota lindamente contra o céu azul desta manhã. A luz está fantástica. Sim, sim.
Mas estas são as grandes. É isso mesmo. E aqui temos algo muito mais pequeno. Sim, e são estas que nos interessam. Sim, exatamente, são estas. São as pedras de sulfato de cobre. Bem, as pedras que estamos a ver são de sulfato de cobre. São aquelas que estão agora à nossa direita. São as pedras mais pequenas. O objeto da nossa atenção são as pedras de sulfato de cobre. O sulfato de cobre. As pedras de sulfato de cobre. E vamos mesmo escavar a base da trincheira de uma destas pedras de sulfato de cobre. Eles têm a certeza de que as pedras de sulfato de cobre foram as primeiras a ser aqui colocadas. E a ciência moderna tem a certeza de que estas vieram de um lugar muito, muito distante. A questão que se põe é saber por que razão se terão dado ao trabalho de as trazer para aqui. Tencionam utilizar a escavação para pôr à prova uma teoria radicalmente nova. Os arqueólogos defendem que os construtores do Stonehenge acreditavam que estas pedras de sulfato de cobre tinham poderes curativos especiais. Não podem escavar todo o monumento e por isso concentram-se na zona que rodeia esta única pedra de sulfato de cobre. Fica aqui entre o anel interior de enormes blocos de granito e o anel exterior. E eles escolheram esta pequena área de 2,5 metros por 3,5 metros com base em pistas descobertas em escavações anteriores. Acreditam também que os poderes curativos das pedras de sulfato de cobre eram tão importantes que as pessoas partiam bocados para levar com elas. Têm a esperança de encontrar provas disso durante a escavação. Mas será que existe qualquer outro material que possa apoiar a teoria deles em relação às propriedades curativas? Haverá alguma pista nos restos de esqueletos que foram encontrados na zona do Stonehenge? O Time Watch regressou às sepulturas para voltar a examinar alguns dos ossos. E começamos pela descoberta mais recente. Há 6 anos, um desaparecido empreendimento habitacional a 5 km de distância do Stonehenge tornou-se o local de uma das mais importantes descobertas arqueológicas de Inglaterra. Quando se estavam a escavar as fundações desta escola na aldeia de Amesbury, os construtores encontraram literalmente ouro. Desenterraram a mais rica sepultura neolítica alguma vez encontrada na Inglaterra. O túmulo tinha 4.500 anos de idade e estava repleto de antigos tesouros, incluindo joias raras em ouro. O túmulo estava também cheio de pontas de seta de sílex, o que levou a que o esqueleto lá encontrado ficasse conhecido como o Arqueiro de Amesbury. Aliás, a escola que foi construída sobre o seu túmulo recebeu o nome dele. E este esqueleto era muito invulgar, porque estava muito completo e bem preservado. Jackie McKinley é especialista na análise de ossos antigos. E então haverá alguma coisa neste esqueleto que apoie a teoria das propriedades curativas defendida por Darville e Wainwright? Assim que este esqueleto foi desenterrado, houve uma coisa que me pareceu imediatamente óbvia, nomeadamente o enorme trauma que exibe no joelho esquerdo, possivelmente devido ao facto de algo lhe ter batido na rótula com muita força, coisa que poderá ter acontecido durante uma queda em que bateu violentamente com o joelho no chão. Uma explicação possível para isso poderia ter sido um acidente a cavalo. Há 4.500 anos, este era um novo e perigoso meio de transporte. Quais foram, portanto, as consequências físicas do seu ferimento? A consequência mais óbvia deste trauma está, evidentemente, na extremidade do fémur.
O que aqui temos é uma ranhura a avançar para baixo, na direção da articulação do joelho. E um buraco. Esse buraco é a prova da infecção dentro do próprio osso, sendo que o pus sairia através do buraco. Devia ser uma coisa extremamente dolorosa. Ele não se conseguiria mover com facilidade, não seria capaz de dobrar o joelho, teria de alterar a sua forma de andar. O professor Tim Darville acredita que foi isso que trouxe o arqueiro de Amesbury até ao Stonehenge. Trata-se de um homem que não estava muito bem quando chegou a esta parte do sul da Inglaterra. Trata-se de um homem que provavelmente procurava encontrar algum alívio nas suas viagens, alguma maneira de melhorar, e que talvez tenha vindo para cá para encontrar isso mesmo, para conseguir mais alguns anos de vida. Por isso o arqueiro poderá ter vindo até ao Stonehenge para curar o seu grave problema no joelho. E há provas nos ossos que sugerem que ele terá vivido com este ferimento durante muito tempo. Ele sofreu com isto durante muitos anos. Não foi uma coisa que aconteceu uma semana ou duas antes de morrer. Aconteceu muito tempo, provavelmente mesmo anos antes de morrer. E conseguimos ver isso porque há alterações no esqueleto, principalmente nas pernas, quando comparamos o lado esquerdo com o direito. E isso tornar-se ainda mais evidente se eu levantar estes dois fémures. O direito é consideravelmente mais pesado na sua constituição. É mais robusto, é um osso mais forte. Houve um desgaste do lado esquerdo e o indivíduo preferia, ou melhor, punha a maioria do seu peso sobre o lado direito, que consequentemente ficou mais forte para poder lidar com o peso extra que era colocado sobre ele. Darville e Wainwright acreditam que o arqueiro veio até cá para se curar, atraído pelas qualidades especiais das pedras de sulfato de cobre. Mas essa magia medicinal não era um fenómeno local, teve de ser trazida para aqui. A fonte do poder curativo da estrutura reside 240 km a ocidente, em Carmannin, nos Montes Preseli, no sul do país de Gales. Estes montes do país de Gales, envoltos em nevoeiro, estão há muito tempo associados aos celtas e aos seus mistérios. Há aqui um antigo círculo de pedras, um minúsculo precursor do Stonehenge, assim como dúzias de túmulos. Os arqueólogos sabem que as pedras de sulfato de cobre são desta zona, e já o sabem há quase 90 anos. Uma análise geológica efetuada em 1923 veio provar que a composição mineral das pedras tinha um paralelo perfeito. Isto é uma lasca muito fina da pedra azul de Stonehenge, com a espessura de 30 microns, aumentada através do microscópio. É uma espécie de impressão digital da rocha, revelando os cristais e os minerais que a constituem, e se as compararmos desta forma, as pedras de sulfato de cobre do país de Gales e os seus pares de Stonehenge têm exatamente o mesmo aspecto. E as provas da formação destas pedras estão espalhadas por esta zona. Olha para aquilo, parece abandonado. Quase que conseguimos ouvir o barulho dela a cair. Sim, com certeza. Mas isso mostra-nos que basta levantar isto do chão e já está. Claro. E depois começamos a dar-lhe forma. E quando olhamos para aquela formação, vemos que está muito boa. Foi arrancada. Sim, sim, é uma beleza e encaixaria perfeitamente no Stonehenge. Isto é o lar das pedras de sulfato de cobre do Stonehenge. Mas para Darville e Wainwright, o que torna estas pedras de sulfato de cobre do país de Gales realmente especiais são as nascentes que proliferam na base do afloramento, nascentes que antigamente eram consideradas sagradas.
As nascentes com propriedades curativas têm uma história muito longa por aqui e até há relativamente pouco tempo, ou até mesmo no presente, estas nascentes são visitadas por pessoas que querem curar verrugas nas mãos. Eu próprio fui a uma no fim de semana passado, que querem curar dores no peito ou dores de cabeça. Darville e Wainwright encontraram pedras mesmo ao lado de antigas nascentes que contêm inscrições neolíticas. Mas o que eu acho realmente extraordinário é esta pedra que aqui está. Lembras-te de quando a encontramos? É verdade, lembro-me. E do outro lado temos 4 destas pequenas marcas. Aqui está a primeira em cima, depois a segunda aqui à volta, a terceira, e aqui temos a quarta, que na verdade avança para fora da rocha. Foi partida em qualquer sítio. E eu consigo imaginar que esta pedra, que já está um pouco solta, estava algures no sítio onde tu estás agora. Sim, acho que não há qualquer dúvida em relação a isso. Devia estar junto à nascente. Estas pedras eram consideradas tão poderosas e tão importantes que foram transportadas ao longo de 240 km até ao Stonehenge. Não foi descoberta qualquer prova arqueológica que nos diga de que forma isso foi feito, mas a maioria dos arqueólogos acha que foram colocadas em cima de uma jangada e levadas a flutuar à volta da costa do país de Gales, subindo depois pelo canal de Bristol e continuando pelo rio Avon até chegar ao Stonehenge. Até mesmo para os marinheiros da atualidade, são águas interiores muito traiçoeiras. Para os navegadores da Idade do Bronze, os perigos deviam ser absolutamente extremos. Transportar mais de 80 pedras de sulfato de cobre ao longo de 250 km, desde Purcell, no norte de Pembrokeshire, até ao Stonehenge, foi um dos grandes feitos da engenharia da Europa pré-histórica, se é que não foi mesmo o maior. Depois de terem terminado a sua viagem, as pedras de sulfato de cobre transformaram o Stonehenge. Foram as primeiras pedras a ser colocadas no monumento e durante todas as diferentes fases da construção, ao longo de centenas de anos, mantiveram uma posição central no círculo. Mas quando é que fizeram a viagem? Já teve início a busca pela esquiva prova que datará o início da construção do Stonehenge. Os arqueólogos trabalham a partir do topo e só vamos conseguir obter o material que desejamos datar e que permitirá atribuir uma data à fase das pedras de sulfato de cobre nos últimos dias da escavação. A escavação foi abençoada com um tempo quase perfeito. E as fundações do Stonehenge são lentamente reveladas, à medida que cada camada de pedra, terra e cascalho é revolvida. E os arqueólogos parecem ter descoberto novas provas que apoiam a ideia do poder e da importância atribuídos às pedras de sulfato de cobre. Para investigar o leito do Stonehenge, cortámo-lo em pequenos quadrados e retirámos cada quadrado individualmente como uma série de camadas separadas, de modo a podermos calcular a quantidade de pedras que está representada em cada um deles. Tenho aqui o material que foi extraído de apenas um desses pequenos quadrados e conseguimos ver imediatamente que a quantidade de sulfato de cobre, que é esta pilha aqui, é muito maior do que a quantidade de arenito, que é esta pequena pilha aqui ao meu lado. Isto é um material que vem das pedras grandes e maciças que se encontram à volta do local. É um material que é essencialmente local e, como podem ver, tem uma cor muito clara. Isto é um material que foi importado do país de Gales e eu diria que temos aqui o triplo da quantidade que ali está. Mas por que razão existe mais sulfato de cobre do que arenito? É óbvio que os blocos de arenito são muito maiores.
Bem, creio que o que se passava é que as pessoas lascavam a pedra para retirar pequenos bocados que pudessem levar. Uma parte disto é lixo. Este tipo de fragmentos, mas este bocado que tenho na mão, é um exemplo do que as pessoas podiam querer levar com elas. Tem uma boa forma, como podemos ver. É um bocado que foi deixado ficar, mas podemos facilmente imaginá-los a levar bocados como este para fazerem amuletos, talismãs, qualquer tipo de mascote e conservá-los com eles durante algum tempo na esperança de que isso lhes fizesse bem e os curasse. Esta descoberta faz as delícias dos arqueólogos. Eles acreditam que a predominância de bocados de sulfato de cobre sugere o caráter especial e poderoso das pedras de sulfato de cobre. Mas há ainda outra descoberta crucial, em que Darwin e Wainwright estão interessados. No entanto, não provém desta escavação. Em 1976 foi descoberto um corpo na vala que rodeia o monumento e que não fica muito longe do lugar onde estão agora a escavar. Talvez a proximidade a que o túmulo se encontra do Stonehenge possa indicar que se tratava de uma pessoa muito importante. E se Darwin e Wainwright estiverem certos, de alguém que cá veio na esperança de se curar. É o esqueleto de um jovem adulto do sexo masculino. E ao contrário do que normalmente acontece com material arqueológico, conseguimos mesmo dizer de que é que ele morreu, porque este jovem foi atingido por diversas vezes, de diferentes ângulos e provavelmente por várias pessoas. Foi atacado dos dois lados distintos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Um disparo posterior parece ter-lhe acertado no externo. Também foi atingido no lado esquerdo do corpo. E a avaliar por este ângulo, parece que é provável que tenha sido atingido quando talvez já estivesse no chão. Volta a ser atingido no lado esquerdo e talvez tivesse o braço ligeiramente levantado, porque provavelmente terá sido atingido ali naquela região. Parece evidente que este jovem foi assassinado. Mas a pergunta que se coloca é: porquê? Haverá alguma pista na forma como ele foi enterrado que possa estar relacionada com as características curativas especiais do monumento? A doutora Alison Sheridan, do Museu Nacional da Escócia, acredita saber a resposta. É arqueira e especialista em enterramentos da Idade do Bronze. É intrigante, não é como um enterramento normal da sua época. Ocorreu à volta de 2300, 2200 a.C. e é invulgar em vários aspectos. No enterramento formal, seria de esperar que a pessoa estivesse deitada de lado, numa posição agachada, como se estivesse a dormir. E como se pode ver, este indivíduo está de costas. É claro que houve alguma perturbação do corpo, porque os animais andaram aqui a escavar e por isso as costelas foram um pouco mexidas, mas em termos essenciais ele está deitado de costas. E o outro aspecto é que não foi enterrado com quaisquer bens, porque normalmente em túmulos desta altura costuma haver pelo menos um vaso que poderá ter contido qualquer coisa como cerveja para a viagem até à outra vida, já que as pessoas acreditavam mesmo que se ia para qualquer sítio depois da morte. Ele não tem nada disso. Por que razão foi este homem assassinado? Se juntarmos todas as peças, sabemos que ele foi atingido nas costas e que foi enterrado num túmulo pouco profundo, na vala perto da entrada. Ele está de costas, o que significa que lhe devem ter voltado o corpo. Quase parece que apenas o atiraram para lá, a julgar pela forma como o corpo está. E, na minha opinião, isto sugere que houve alguém a tentar entrar na zona sagrada, mas que esta estava protegida por guardas, se assim o quisermos chamar. Por isso, ele foi para qualquer sítio para onde não devia ter ido e pagou um preço muito caro. Pode não ter sido enterrado com quaisquer bens, mas foram encontrados 3 bocados de pedra de sulfato de cobre no túmulo, o que pode ter um grande significado. Pode ser que ele tivesse mesmo aqueles bocados de pedra com ele. É possível que, ao vê-lo no túmulo, estejamos a olhar para um indivíduo que lá entrou às escondidas, tirou uns bocados de pedra e foi morto quando ia a sair.
É quase certo que este jovem soubesse das medidas de segurança que existiam à volta do monumento, porque era da zona do Stonehenge. E sabemos disso porque os segredos da zona onde ele viveu estão contidos nos seus dentes. Escondidos no esmalte estão dois químicos que registram informação, o estrôncio e o oxigênio. O estrôncio permite que os cientistas determinem o tipo de solo em que a sua comida cresceu e o oxigênio, o tipo de clima em que ele próprio cresceu. Depois de obterem o resultado, os cientistas conseguem localizar essa informação em mapas da geologia e do clima da Europa, especialmente preparados para o efeito. E examinaram 13 conjuntos de dentes da Idade do Bronze para tentarem localizar os movimentos dos nossos antigos antepassados. Se conseguirmos determinar a origem do intruso de Stonehenge, então e o mais célebre arqueiro de Amesbury? Numa altura em que as viagens de um sítio para o outro eram difíceis, será que ele veio de muito longe na sua viagem até ao Stonehenge? A análise aos dentes dele revelou algo bastante inesperado e extraordinário. Analisámos 2 dentes do arqueiro e os resultados que obtivemos foram aterradores. Foi um daqueles momentos científicos em que pensamos: o que acontece é que ele tinha um valor isotópico de oxigênio que não poderia ter sido obtido na Inglaterra. Ele tinha de vir de algum sítio fora de Inglaterra, para leste. E por isso foi um resultado realmente entusiasmante. Parece que ele fez uma viagem épica. Veio de algures nos Alpes a 965 km de distância do Stonehenge. Teria de ter atravessado traiçoeiros desfiladeiros e o Canal da Mancha numa altura em que talvez já estivesse doente. Mas Darville e Wainwright acreditam que o arqueiro de Amesbury fez esta longa viagem mais do que uma vez. A pista que aponta para isso está novamente nos ossos, revelando um ferimento tão excruciante que punha em risco a sua vida. Podemos ver os resultados de outro problema que este indivíduo tinha na mandíbula. Aqui podemos ver que ele tinha 2 grandes buracos nos dentes. Chamamos a isto cárie, um fenómeno provocado pelas bactérias que vivem na boca e que acaba por abrir o dente até à infecção. E foi isso que aconteceu neste caso. Temos uma infecção que penetrou até às raízes dos dentes e que formou um abscesso. Este abscesso era tão grave que penetrou o osso maxilar. É claro que naquela altura poderiam existir tratamentos e remédios à base de ervas, mas nada que conseguisse retirar a dor de uma infecção dentária tão grave e potencialmente fatal. A dor é contínua, latejante e excruciante ao aproximar qualquer coisa daquele dente e, por isso, ele não pode mastigar nada. Durante 2 dias não vai comer nada, nem lhe vai apetecer comer. Não vai conseguir mastigar nada perto daquele dente. Talvez dure até mais tempo porque o dente vai começar a ficar dorido antes de atingir o seu auge. Por isso, não vai comer e vai ter imensas dores. Assim que a infecção tiver avançado ao ponto de abrir caminho para dentro dos tecidos, ele vai começar a sentir-se mal. O seu estado geral é já bastante grave nesta fase. Infelizmente para o arqueiro de Amesbury, a sua penosa dor de dentes acabou por se tornar algo capaz de lhe ameaçar a vida. A questão principal é que, em vez de ser um problema localizado ao nível dos dentes, assim que se começa a espalhar para os tecidos, torna-se um problema sistemático, afetando possivelmente todo o corpo. A infecção que surgiu devido ao apodrecimento do dente pode muito bem tê-lo morto. Pode muito bem ter sido a estocada final.
O problema com o dente deve ter sido terrivelmente crítico no caso do arqueiro de Amesbury, envolvendo uma dor excruciante. Nós, quando temos muitas dores, se sabemos onde podemos obter algum alívio, dirigimos-nos a esse lugar na esperança de que alguém nos possa ajudar. Penso que se tratava de um homem muito viajado, que talvez soubesse onde poderia encontrar algum alívio, e foi exatamente para lá que ele se dirigiu. A escavação aproxima-se agora do fim. Ao longo de quase 2 semanas andaram à procura daquele esquivo bocado de material orgânico que lhes permitirá datar definitivamente o monumento. E na sexta-feira, dia 11 de abril, a sua diligência e paciência foram recompensadas. Tenho o prazer de anunciar que na base de uma das pedras de sulfato de cobre conseguimos encontrar um grão de cereal que é exatamente aquilo de que andávamos à procura. Espero que este seja o primeiro de muitos. Este minúsculo grão de cereal é a agulha no palheiro da escavação. Significa que agora deverão conseguir obter uma data precisa para a altura em que as primeiras pedras lá foram colocadas. É um enorme alívio para os arqueólogos. É uma sensação maravilhosa. Tenho de dizer que nunca duvidei disto. Eu e o Tim formamos uma equipa de sonho e viemos até cá para provar alguma coisa, para descobrir alguma coisa, e descobrimos-la. Dissemos ao mundo que íamos datar o Stonehenge, e até certo ponto foi um risco que corremos, mas eu tinha confiança de que existiria aqui qualquer coisa que pudéssemos usar. Teria sido muito azar se não houvesse absolutamente nada. Este único grão de cereal é fundamental para a história do Stonehenge. Abre uma janela para um mundo que estava em mudança, passando da caça e da agricultura em pequena escala para uma nova economia agrária mais intensa. Temos aqui um fragmento muito pequeno e carbonizado de grão. Trata-se de um grão inteiro que foi reduzido a carvão por ter sido atirado para o fogo. Se não fosse este grão, se não fosse a agricultura, o Stonehenge não poderia ter sido construído. Por isso, o seu significado e o motivo que levou à sua construção é uma coisa. Mas se não existisse aqui uma grande população a viver da agricultura, com alturas do ano em que se poderiam sentar e descansar em vez de andarem sempre de um lado para o outro atrás de comida, sem essa grande população, não teríamos conseguido construir o Stonehenge. Por isso, isto permitiu a construção da fase das pedras do Stonehenge. Os arqueólogos estão convencidos de que a agricultura não só criou as condições para a construção do Stonehenge, como também influenciou fortemente o aspecto do monumento. Tradicionalmente, pensava-se que a orientação do Stonehenge estava de acordo com o solstício de verão. E é por isso que milhares de pessoas aparecem aqui todos os anos por essa altura. Muitos deles acreditam que estão a participar numa tradição que tem milhares de anos. Mas é certo que vieram na altura errada do ano e estão a olhar numa direção completamente incorreta. A maior parte dos arqueólogos acredita agora que era o solstício de inverno que acontece todos os anos por volta do dia 21 de dezembro e que era importante para os construtores do Stonehenge. A entrada do monumento está de frente para a pedra que ainda se encontra de pé no maior dos conjuntos de 3 blocos de arenito. Nesta altura do ano, quando o sol se põe, os seus raios teriam brilhado diretamente através da estreita fenda entre as 2 pedras que se encontravam de pé no conjunto de 3 pedras. Em termos essenciais, o aspecto do Stonehenge é uma forma muito elaborada de marcar a passagem do tempo. A teoria diz que eles precisavam de marcar o solstício de inverno, uma vez que esse era o começo simbólico do novo ano da agricultura. O Stonehenge é um símbolo do sucesso desta nova economia agrária. À sua volta cresceu uma comunidade local, uma comunidade que tanto Darville como Wainwright acreditam que se terá desenvolvido para fazer face às necessidades dos peregrinos que aqui procuravam a cura. Uma comunidade que também teria a sua dose de médicos e terapeutas. É claro que, como centro curativo, Stonehenge atrairia não só pessoas que estavam doentes e se queriam curar, mas também pessoas que as conseguiam ajudar a curar-se. As pessoas queriam ir até lá para encontrar não só uma espécie de alívio, mas para encontrar mesmo pessoas que fossem as melhores do seu género, os melhores feiticeiros, os melhores médicos que pudessem existir para os ajudar. Mas existirá alguma prova que sustente essa teoria? Existirão algumas pistas nos restos dos esqueletos?
como neste invulgar crânio, que foi desenterrado num monte fúnebre perto do Stonehenge. Trata-se realmente de uma forma muito estranha. É exageradamente curto e muito redondo, particularmente extenso atrás e ligeiramente plano nesta zona aqui. Isso consegue-se ver melhor deste lado. Aquilo que é provável que tenha originado este tipo de variação na sua forma são coisas como um trauma durante o nascimento. E por isso é provável que esta mulher estivesse sentada de uma maneira estranha no útero e que, a quando do nascimento, talvez tenha sido apertada na direção errada e não tenha conseguido regressar inteiramente à forma normal que seria de esperar num crânio. Assim sendo, não existe qualquer razão ao nível do esqueleto para que ela tenha vindo ao Stonehenge para se curar. Mas o Dr. Chris Knussel acredita que ela pode ter vindo para cá para ser uma curandeira. Em termos básicos, temos aqui um parto difícil que se tornou uma questão física na idade adulta, e isso é uma espécie de marca desse ser humano, sendo que essa altura da vida é particularmente difícil. É o tipo de coisas que no passado se associaria a uma pessoa especial. Muitos curandeiros de rituais obtinham mesmo a sua capacidade de curar outras pessoas porque tinham superado as suas próprias deficiências, e isso podia contribuir para a imagem social dessas pessoas. Nesse sentido, não é improvável que essa desfiguração de menor importância pudesse realmente ser muito mais importante caso a desfiguração estivesse ligada ao próprio nascimento. Isso, por si só, faria com que essa pessoa fosse muito especial e que, por isso, viesse a ser enterrada num monumento muito famoso. A escavação está agora praticamente terminada. A escavação expôs uma manta de retalhos de buracos, que é a prova da contínua reformação e reestruturação do Stonehenge ao longo de milhares de anos. E a maior parte deles esteve ocupada por pedras de sulfato de cobre. O que a escavação descobriu é uma aparente obsessão pela movimentação e o lascar do sulfato de cobre. Veio provar que há 3 vezes mais lascas de sulfato de cobre no solo do que de arenito. Ao longo dos 12 dias da escavação, eles escavaram 8 metros cúbicos de solo. E quando peneiraram tudo isso, descobriram 100 bocados de material orgânico, selecionando os 14 mais promissores para a datação por carbono radioativo. E todas essas provas vitais foram enviadas para o laboratório de especialidade da Universidade de Oxford, para serem submetidos à mais atualizada datação por carbono radioativo. Esta complexa tecnologia foi concebida para datar material orgânico de forma muito precisa. Os resultados foram inesperados e surpreendentes. Anteriormente pensava-se que o sulfato de cobre tinha chegado a Stonehenge por volta de 2600 a.C. Mas isso era essencialmente uma especulação com base em conhecimentos prévios. A nova e precisa data determinada pela escavação no Stonehenge revela que o sulfato de cobre aqui chegou realmente em 2300 a.C., 300 anos depois daquilo que se calculava. Temos pela primeira vez uma sequência de datas muito precisa para o mais icónico dos monumentos da Idade do Bronze. As primeiras pedras a cá chegar foram as de sulfato de cobre. Sabemos agora que foram datadas neste sítio em 2300 a.C. Porém, 200 anos mais tarde foram retiradas, desconhecendo-se a razão. Os grandes conjuntos de 3 blocos de arenito foram colocados por volta de 2100 a.C. As pedras de sulfato de cobre foram então mudadas para o centro do anel, implicando a sua importância simbólica. Depois, outro círculo exterior de pedras de sulfato de cobre foi adicionado. Antes do grande círculo de blocos de arenito cercar toda a estrutura.
Isto foi o auge do monumento e durou cerca de 200 anos até 1900 a.C. Ao longo dos 4.000 anos que se seguiram, o Stonehenge caiu num longo e lento declínio em que a negligência, a pilhagem e o tempo produziram a estrutura icónica que hoje temos. E o que ainda é mais extraordinário é que a nova data para a chegada do sulfato de cobre coincide exatamente com a data do enterramento do arqueiro de Amesbury. A nossa nova data para o Stonehenge dá-nos verdadeiramente um vislumbre de um momento na pré-história em que as coisas estavam a acontecer tanto dentro como à volta do Stonehenge. E é bastante extraordinário que a data do arqueiro de Amesbury seja idêntica à nossa nova data para o sulfato de cobre existente no Stonehenge. O facto dessas duas coisas terem acontecido ao mesmo tempo, uma da outra, é certamente uma coisa muito importante. Eles acreditam mesmo que o arqueiro poderá ter desempenhado um papel importante na promoção dos poderes curativos da estrutura. Trata-se de uma pessoa muito significativa. Os bens que acabaram por o acompanhar no seu túmulo representam a mais rica coleção de material que temos de todo o noroeste europeu desta altura. Trata-se de uma pessoa bem relacionada, uma pessoa com influência, uma pessoa que percorreu uma longa distância para vir ao Stonehenge com um objetivo especial. Tenho certeza disso. É um tipo de pessoa que, ao vir ao Stonehenge e recuperar das suas doenças, pode mesmo voltar para o exterior e ser um evangelista deste fantástico monumento. Mas existe uma revelação final e inesperada que o processo de datação por carbono radioativo nos fornece. Um minúsculo fragmento de material orgânico revelou que havia pessoas em Stonehenge desde 7.000 a.C., o que prefaz 9.000 anos. Quando obtivemos a data de 7.000 até 7.200 a.C., foi uma coisa absolutamente fantástica, porque sabemos que as pessoas do Mesolítico, a Idade Média da Pedra, um povo caçador e recoletor, viviam aqui nesta zona e erguiam postes de pinho na zona do Stonehenge. A razão por que terão escolhido esta paisagem em particular continua a ser um mistério, mas isto prova agora, sem qualquer dúvida, que estes já estavam no Stonehenge milhares de anos antes de este ter sido sequer concebido como monumento. Até agora, a mais antiga prova de qualquer tipo de atividade no local do monumento datava de cerca do ano 3600 a.C. Esta nova data faz com que a história do Stonehenge recue mais 3.500 anos. Para os arqueólogos, esta histórica escavação arqueológica efetuada no Stonehenge superou todas as suas expectativas. Quando olhamos para os resultados que obtivemos naquele minúsculo buraco, é difícil acreditar que tínhamos realmente conseguido obter tanta coisa a partir de uma área tão pequena. Conseguimos mesmo reescrever secções inteiras da história do Stonehenge a partir destas escavações muito pequenas. Eu e o Tim só precisámos de cerca de 1 hora à volta da mesa da cozinha para planeá-lo, mas aquele pequeno buraco deu origem a grandes resultados. As pedras de sulfato de cobre, que durante anos foram consideradas as parentes pobres dos imponentes blocos de granito, assumem agora um papel central na compreensão do monumento. Estas são, afinal de contas, o centro da estrutura. E a razão para isso pode agora começar a ficar clara. Este poderá ter sido um lugar até onde os doentes vinham para melhorar e aqueles que tinham sido feridos vinham para se curar.